Vamos que vamos, meu povo. Então vamos continuar a nossa brincadeira de criança. Só relembrando, na aula passada a gente estudou prisma, né? Estudamos lá os conceitos do prisma, viu que era um prisma. Aprendeu como é que calculava a área de um prisma qualquer, volume, entre outras coisas. Na aula de hoje a gente vai estudar um tipo específico de um prisma, um tipo especial de um prisma que a gente chama de paralelepípedo retângulo. Como eu coloquei a figurinha aqui. O que vem a ser o paralelepípedo retângulo? É um tipo de prisma reto aqui, onde a gente vê a diferença entre o que era um prisma, poderia ser reto ou oblíquo, né? O paralelepípedo retângulo é um prisma reto, ou seja, a aresta aqui faz um ângulo de 90 graus com a base, né? Ela é perpendicular, a aresta é perpendicular à base, ou seja, em outras palavras, a aresta aqui é uma altura, né? A aresta lateral vai ser a altura do prisma, bem bonitinho. Só um detalhe, eu coloquei aqui, ó, paralelepípedo retângulo. Todas as faces vão ser retângulos, ok? Existem dois tipos de paralelepípedo, viu? O tradicional é esse aqui, paralelepípedo retângulo. Só para conhecimento de vocês, tem outro paralelepípedo que não vai ser o retângulo, as faces vão ser paralelogramo, beleza? Na aula de hoje a gente não vai estudar ele, a gente vai ver propriedades só de paralelepípedo retângulo, ou seja, as faces são todas retangulares. Então eu coloquei um aqui, nomeei os vértices, agora eu vou nomear as arestas aqui, ó. Vou colocar umas letrinhas aqui, vou chamar de A, B e C. Essas arestas, pessoal, que eu nomeei A, B e C, geralmente é chamado de comprimento, largura e altura, beleza? Comprimento, largura e altura, geralmente chama isso. Então a gente vai estudar algumas propriedades que se aplicam ao paralelepípedo retângulo. A primeira coisa que a gente vai ver é a diagonal. Vou escrever aqui, ó, diagonal. Como é que a gente calcula a diagonal de um paralelepípedo retângulo? Brincadeira de criança. Ó, primeira coisa, a gente tem que enxergar como é que fica o desenho dessa diagonal aqui. Ó, a diagonal, pessoal, sai de um vértice e vai no lado oposto da face da base. Meio estranho. Eu vou fazer o desenho e depois eu explico de uma outra maneira. Ó. Sai daqui, por exemplo, se eu pegar esse vértice daqui, ele vai vir, ó, no oposto. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Eu vou chamar, ó, esse tracejadozinho de preto aqui, eu vou chamar aqui de D, de diagonal. Vou pegar aqui para ficar mais claro, ó, o entendimento. Mas aqui eu tenho um paralelepípedo, não é retângulo. Aquelas pedrinhas de calçamento lá, pedrinha de calçamento é um paralelepípedo retângulo. Essa caixa também é um paralelepípedo retângulo. Então imagine, para ficar melhor da gente entender, essa caixa, ó, como seria a diagonal? A diagonal passa aqui dentro, ó, pessoal. Aqui dentro, tá dentro da caixa. Então você sair daqui desse vértice daqui de cima e vir cá pro fundo da caixa, sair desse e vir aqui pro fundo. Então, a diagonal passa por dentro da caixa. Deixa eu colocar aqui aberto para ficar melhor. Ó, sai desse vértice e vai vir cá para o fundo. Vai vir desse vértice daqui de baixo. Então, ela está passando por dentro da caixa. Ok? Ó? Por dentro da caixa. Não só tem essa diagonal, tem outra. Né? Você poderia sair... Se eu saísse desse vértice daqui de cima, viria para o de cá de baixo. Ó? Então, sempre passando por dentro da caixa. Ok? Isso é a ideia de diagonal. Então, a gente já sabe como é que fica o desenho da diagonal. Eu fiz um esqueminha aqui, ó. Chamei a diagonal de D. Agora eu quero saber como é que eu faço para calcular essa diagonal. Como é que eu faço para encontrar o valor da diagonal? Detalhe, ó. Eu posso traçar aqui, ó. Isso aqui é meu plano da base, né? A base é um retângulo, né? Eu falei paralelepípedo retângulo. Todas as faces são retangulares. Então, essa face aqui, que seria o plano, meu plano do chão, é um retângulo, cujo uma aresta mede B, como o comprimento B, o comprimento A e largura B. Então, aqui eu tenho um retângulo, né? Eu posso ligar esse ponto aqui, ó. Se eu ligar esse ponto, ó, liguei esse ponto. O que significa ligar o vértice H ao vértice B? Como isso aqui está no plano, pessoal? Isso aqui está no plano. Então, a ligação desses dois vértices nada mais é do que a diagonal do retângulo da base, né? Isso aqui a gente não chama, ó, AHCB é o plano da base. Então, quando eu faço a ligação de HB, eu estou, na realidade, ligando a diagonal do retângulo da base. Para ficar mais claro, brincadeira de criança, eu vou destacar esse retângulo da base, eu vou fazer um desenho aqui para ficar mais claro. Então, vou fazer um desenhozinho aqui, ó, um retângulo da base, como se fosse o plano do chão lá, o plano do chão. Pensa na sala de aula, estou com o plano do chão. Então, eu vou colocar aqui as informações, eu tenho aqui H, A, B e C. É um retângulo, né? Retângulo, todo mundo 90 graus. Os lados opostos são congruentes, tem a mesma medida, né?
as propriedades de um retângulo. Então, eu tracei quem? Liguei HB, ou seja, ó, agora aqui na figura plana, né, fica mais tranquilo de visualizar. Então eu tracei a diagonal HB. Essa diagonal eu vou chamar aqui de uma letrinha, eu vou chamar de X, ok? Chamei de X. Qual o meu objetivo? Descobrir qual o valor da diagonal do paralelepípedo, ou que eu chamei de D. Qual o valor de D? Em função das variáveis que eu já tenho no meu problema. Como é que eu vou fazer para encontrar esse D? Ó, isso aqui, pessoal, isso aqui forma 90 graus, né? A altura, isso aqui não é a altura? Na altura, ó, isso aqui não é mesmo que isso? Isso é a altura do prisma, né? A altura do paralelepípedo forma 90 graus com a face, né? Então isso aqui é 90 graus, beleza? 90 graus. Então essa figura toda que formou aqui, ó, vou desenhar aqui, ó, isso aqui é um triângulo, né? Um triângulo, ó, vou desenhar aqui, ó, um triângulo retângulo, né? Desenhar ele aqui fora também, ó. Meu ângulo de 90 graus está aqui no H. Aqui eu tenho o vértice E e aqui eu tenho o B. Eu tenho um triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, eu nomeei, disse que aqui é D. HE, quem é HE? HE, né, altura, só que esse comprimento é igual a esse, né? Aqui também é altura, então HE eu posso chamar de C. Czinho, né? É o mesmo comprimento de cá. E HB? HB foi o que eu chamei de X. Só que, para descobrir o D, como isso aqui é um triângulo retângulo, eu posso aplicar Pitágoras, né? Posso aplicar Pitágoras, primeiro eu vou descobrir esse valor de X, para ficar mais bonitinho. Para descobrir o X, eu vou usar esse retângulo de cá. Nesse retângulo, eu vou colocar minhas informações de quem é a medida de cada lado daqui. Ó. Nesse retângulo, daqui eu tenho, ó, HA. HA não é o mesmo que Bzinho. Vou colocar aqui, ó, Bzinho. AB é o próprio Azinho, né? E HB é o Xzinho. Então, vou descobrir Xzinho aqui, é um triângulo retângulo, né? Tenho dois triângulos retângulos. Então, para descobrir o valor de X em função de A e B, descobrir X em função de A e B, em função das arestas do paralelepípedo retângulo, eu posso aplicar Pitágoras, né? Triângulo retângulo, aqui o X vai ser a hipotenusa, então eu posso aplicar o teorema do velho Pitt, né? Velho Pitágoras. Então, Pitágoras aqui vai ficar, a hipotenusa é X, então o quadrado da hipotenusa é igual a soma dos quadrados dos catetos, né? Então, vai ficar A quadrado mais B quadrado, beleza? Aí eu poderia, se eu quisesse encontrar o valor de X é igual a raiz, né? Quando eu tiro o quadrado, vai ficar A quadrado mais B quadrado, né? Tirou o quadrado aqui de alguma raiz. Isso aqui a gente nem vai utilizar, a gente vai utilizar essa informação, mas coloquei lá só para conhecimento. Qual é o nosso objetivo, pessoal? Descobrir a diagonal. Eu vou vir para o triângulo de cá agora e encontrar o D. Vamos para cá, ó. Então vou colocar aqui. Ó, Pitágoras, a mesma coisa. Então eu vou ter a hipotenusa é D ao quadrado, vai ser igual quadrado dos catetos. Então x quadrado mais C ao quadrado, né? Ó, Pitágoras para esse triângulozinho. A hipotenusa é D, soma dos quadrados dos catetos. Teorema de Pitágoras. Beleza? Brincadeira de criança aí, né? Sem novidades. Quem é x quadrado? Ops, x quadrado eu já tenho aqui. X quadrado é a quadrado mais b quadrado. Então vou substituir no lugar de x quadrado por essa informação. Então eu vou ter d ao quadrado é igual a x ao quadrado, a quadrado mais b quadrado, a quadrado mais b ao quadrado. Isso com c, né? Ó, x quadrado é isso aqui, viu? Ó. Beleza? Então, d ao quadrado é a quadrado mais b quadrado mais c quadrado. Como eu quero descobrir o valor de d, eu vou isolá-lo, né? Só preciso tirar o quadrado daqui. Quando eu tiro o quadrado, fica mais ou menos uma raiz. Como eu estou tratando de comprimento, é sempre positivo, então não vou tratar a raiz negativa. Então, eu vou pegar só a parte positiva. Então, vai ficar raiz de a ao quadrado mais b quadrado mais c ao quadrado. Isso é o valor da diagonal de qualquer paralelepípedo retângulo. Isso é a formulazinha. Ou seja, a diagonal vai depender dos valores das arestas, né? A aresta da barra, o comprimento, a largura e a altura. Então, eu conhecendo, tendo o comprimento
tendo a largura e tendo a altura, eles formam a diagonal do paralelepípedo retângulo. Basta aplicar nessa relação. Belezinha? Brincadeira de criança, né? Ó, então já sei como é que calcula a diagonal. Um outro detalhe, ó, a gente pode calcular área e volume de paralelepípedo retângulo. Usar o mesmo procedimento que a gente aprendeu pelos prismas, aula anterior. Quem não assistiu, volta na aula anterior. Fica legal. Mas, como é que fica a área? Então, vou destacar aqui as áreas. Ó. Área. Então, colocar a letra A, vou fazer área da base. Área da base do paralelepípedo. A área da base, a gente fez a nomenclatura esse A maiúsculo com o B subscrito, né? Área da base. A área da base é um retângulo. Ops, calcular a área de retângulo. Brincadeira de criança, né? Base vezes altura, né? No caso aqui é um retângulo, né? Ó. A vezes B. Esse mesmo retângulo que eu destaquei aqui. Sem segredo. Tranquilo? A área da base tem também área lateral. Área lateral. A gente diz que a área lateral é a L. Então, para o paralelepípedo retângulo, escrevendo a formulazinha aí, eu vou ter cada lateral desse aqui, ó. Eu tenho BC, né? Só que essa lateral daqui vai aparecer cá no fundo também. Como é que calculo uma área dessa? Aqui seria só, é um retângulo também, seria B vezes C, né? Só que essa área vai aparecer a mesma cá no fundo, então eu vou ter 2B vezes C. Porque essa face daqui, ela aparece cá no fundo também. Aí eu vou pensar agora nessa face da frente. A da frente, como é que ficaria a área? A vezes essa altura aqui, o BG. Só que o BG é o mesmo que C. Então ficaria A vezes C. Só que o mesmo detalhe, ó. A vezes C. Esse plano da frente vai aparecer no fundo também. Pensa na caixa, ó. Essa face daqui da frente, ela vai aparecer no fundo, né? Ó, tá no fundo. Então, se eu analisar, ó, eu calculei essa área da frente, então eu vou ter que multiplicar por 2, que ela aparece a mesma área no fundo. Quando eu calcular a área da lateral, eu vou ter que multiplicar por 2, que ela vai estar cá no fundo também. Quando eu multipliquei o plano da base, que é o plano do chão, vou ter que multiplicar por 2, que vai ter cá em cima também. Por isso, sempre todas as áreas eu vou multiplicar por 2. Beleza? Então, recapitulando aqui, vai ficar A vezes C. Ó, 2 vezes A vezes C. Ok? Então, calculei essa lateral, a face da frente, aqui. Falta calcular o fundo, né? O fundo e o teto. Vamos lá. O fundo. O fundo aqui eu tenho essa aresta que é A e a largura B, né? O plano do fundo. Então, A vezes B. Ficar 2 vezes... Desculpa, só um detalhe aqui, pessoal. Para não ficar feio. Esse fundo é o que? A base, né? A gente já calculou a área da base cá em cima, beleza? Então, a lateral, na realidade, vai ser só essa daqui, né? A lateral eu tenho quantas faces? 1, 2, que é essa daí de cá, e a da frente é do fundão lá, né? Eu tenho 4 faces na lateral. Pega na caixa aqui, ó, para ficar melhor de entender, para não ficar estranho o entendimento. A lateral, estou pegando só a lateral, esquecer o fundo e a parte de cima. A lateral eu tenho 1, 2 que vai ser cá atrás, essa lateral daqui e a lateral de cá. Então eu tenho 4 faces lateral, que é isso aqui, né? 2 vezes essa, mais 2, 4 faces lateral. Beleza? Agora eu vou ter a área total. Área total. Área total, o nome já condiz, total todo, né? Tenho quantas faces, ó, a caixinha vai ficar mais simples o entendimento. Quantas faces eu tenho aqui? Eu tenho a base, que é o plano do fundo, só que essa base vai se repetir aqui em cima de novo, então eu tenho 2. A lateral já viu que tem 4, né? Então eu vou ter 6 faces, a área total vai ser composta por 6 faces. Então eu vou ter a área total, AT, vai ser 2 vezes a área da base, né? A área da base é AB, 2 vezes A vezes B, mais a área lateral. A área lateral é esse aqui de cima, então eu posso colocar 2B vezes C, mais 2 vezes A vezes C. Isso aqui para calcular a área total de um paralelepípedo retângulo. Se eu quiser fazer a brincadeira mais bonita, todo mundo é múltiplo de 2. Se eu quiser, eu posso fazer isso, ó. Jogar aqui em cima.
todo mundo está multiplicado por 2, eu posso colocar o 2 em evidência. Então eu posso fazer assim, se eu quiser ficar mais bonitinho, ó. 2 em evidência, vai ficar A vezes B mais B vezes C mais A vezes C. Então posso também fazer isso. Fica a critério de cada um, entendeu? Que fica mais simples, não precisa ficar multiplicando por 2 toda hora. Aqui eu faço logo os produtos e as somas, depois eu multiplico o resultado por 2. Fica brincadeira de criança. Tranquilo? Então, paralelepípedo retângulo, basicamente isso aqui. Aí vocês vão dar pausa lá no vídeo, anotar. Agora a gente vai ver um tipo específico, mais específico que esse ainda, que a gente chama de cubo. O que vai ser um cubo? Um cubo, ó, dá pausa no vídeo, Então, pessoal, copiaram aí, né? Anotaram tudo. A gente vai ver o cubo agora. Então, coloca aqui, ó. Cubo. Cubo é um paralelepípedo retângulo, só que em vez de ser as faces retangulares, as faces vão ser quadrados, ok? Ou seja, em outras palavras, em vez de eu colocar como no outro A, B, C, vai ser todas as arestas têm a mesma medida. No cubo todas as arestas são iguais. Então A e A. Por isso que é tudo, as faces são todos quadrados, beleza? Essa é a diferençazinha básica. O cubo a gente já conhece, né? Já ouviu falar várias vezes. Então, como é que eu calculo a diagonal de um cubo? Eu vou fazer uma analogia com o que eu já tenho. Eu já sei que do paralelepípedo é isso aqui. É só pegar isso aqui e reescrever, pessoal. Ó, colocar, ó, já fiz o desenho aqui da diagonal do cubo. Aquele Dzinho ali, como é que calculo? Vou fazer a mesma analogia, pessoal. Ó. Eu sei que do paralelepípedo é isso aqui, a gente já viu, que é isso aqui. O que é que vai mudar? No cubo, em vez de ter A, B e C, vai ser todo mundo A. Então eu vou pegar aquela fórmula ali, em vez de eu colocar A quadrado mais B quadrado mais C quadrado, todo mundo é A, né? Quem era o B aqui é A e quem era o C é A, porque tudo tem a mesma medida. Então brincadeira de criança. Então vai ficar A quadrado mais A quadrado mais A quadrado. Ok? Então eu vou ter A quadrado mais A quadrado mais A quadrado, 3A quadrado, né? Todo mundo semelhante, posso somar. Daí, eu posso ter D. Esse A quadrado aqui, como é raiz quadrada, e eu sei que A é aresta, ou seja, é um valor positivo, eu posso extrair da raiz, né? Então, eu vou ficar A, que corto 2 com a raiz quadrada, né? Porque é positivo, tem a garantia, se trata de comprimento. Então, o A saiu da raiz e o 3 continuou. Então, para calcular a diagonal de um cubo, vai pegar a aresta do cubo e multiplicar por raiz de 3. Digamos que aqui fosse um cubo de aresta 5. Quem seria a diagonal? 5 raiz de 3. Brincadeira de criança. Tranquilo? Vou pegar as outras coisas. Área. Vou colocar só, ó, letra A. Área. Como é que calcula a área da base? A área da base, em vez de ser A vezes B, todo mundo na mesma medida aqui, ó. Então, a área da base vai ser A ao quadrado, né? A área de um quadrado, a base é um quadrado, todas as faces são quadrangulares. Então, A ao quadrado, a área de quadrado, né? L ao quadrado, no caso aqui a aresta é A ao quadrado. Brincadeira de criança, né? Área lateral, AL, área lateral. A mesma analogia. É todo mundo igual, né? Eu vou ter, todas as faces são quadrados de aresta A. Então, eu teria... como são 4 faces, né? Eu vou ter 4A quadrado. E a letra C, área total, AT. Todas as faces são iguais, todas as faces têm a mesma área. Eu tenho quantas faces no cubo? 6. Então seria 6A ao quadrado. Ok? Então, já, mesma analogia que eu fiz, eu usei para o cubo, todas as arestas iguais, todas as faces são quadrados. Então ficou brincadeira de criança. Vou colocar aqui, ó, eu não tinha escrito volume, nem do paralelepípedo, nem do cubo. Vou fazer primeiro para o volume do paralelepípedo retângulo, escrever a formulazinha, depois eu generalizo o cá para o cubo. Coloco no caso particular no cubo. Vou colocar aqui do lado, volume. Letra C aqui, vou colocar D. Volume. Esse aqui do paralelepípedo retângulo ainda, viu? Então, volume do paralelepípedo retângulo, a gente já viu que volume de prisma é a área da base vezes a altura. Então,
Do paralelepípedo retângulo, a área da base é A vezes B, né? E a altura é o Czinho. Então o volume é o produto das arestas do paralelepípedo retângulo. A vezes B vezes C. Multiplica as arestas, eu tenho um volume do paralelepípedo retângulo. Pegar isso aqui e jogar para o cubo. Qual a diferença daquilo para o cubo em que, em vez de ter A, B e C, vai ser todo mundo A? Ou seja, se é todo mundo A, eu vou ter que o volume, escrever A vezes A, volume vai ser A ao cubo. Beleza? Então, volume de cubo é brincadeira de criança. Tranquilo? Peguei o que era de paralelepípedo retângulo, joguei para o cubo. E a gente descobriu as formulazinhas aí, brincadeira de criança. O que a gente vai fazer agora? Dizer, ó, eu entendi a fórmula, mas eu só vou compreender mesmo se eu fizer exemplo. Fórmula não está me dizendo muita coisa, eu aprendi a interpretar a questão, aí que a coisa fica brincadeira de criança, fica mais um pouquinho mais interessante. Então, a mesma coisa, ó, dá pause lá, anota, faz o formulário do caderno, tudo bonitinho, tira o print da tela do celular, faz as anotações, os detalhes. E agora a gente vai voltar com os exemplos, beleza? Então, pessoal, anotaram lá tudo bonitinho, né? Agora eu coloquei dois exemplos aqui, para a gente só aplicar algumas daquelas fórmulas. Não todas, mas algumas aqui, só para ficar um pouquinho mais interessante. Então, vamos lá. Exemplo 1. Um paralelepípedo retângulo tem arestas medindo 5, 4 e K, e sabendo que sua diagonal mede 3 vezes de 10. Calcule o volume do paralelepípedo. Então, eu tenho um paralelepípedo retângulo, né? Ele me deu as medidas das arestas e deu uma incógnita ali, que é o K. Deu outra informação importante, a diagonal. Ó. Eu já vou anotar as informações, criar aquele banco de dados. Ó, a diagonal é 3 raiz de 10. As arestas. Essas arestas aqui é como se nomeasse. Lá na figura eu coloquei A, B e C. Então, A é igual a 5, B 4 e C, K. Posso atribuir esses valores aqui, beleza? Então, ele quer saber o volume, né? Volume, ó. Volume, a gente viu que o volume do paralelepípedo é o produto das arestas, né? A vezes B vezes C. Só que o C está em função de K. Então, primeiro tem que encontrar esse valor de K para depois calcular o volume. Para encontrar o valor de K, ele me deu outra informação, que é da diagonal. Então, vamos trabalhar com essa diagonal, que é um valor concreto que eu já tenho. Diagonal, 3 vezes de 10. Só como é que a gente calcula diagonal de paralelepípedo? A gente já viu que diagonal é a raiz, né, das arestas ao quadrado, né, da soma do quadrado das arestas, né? Isso aqui é a formulazinha que a gente colocou. Raiz de A quadrado mais B quadrado mais C quadrado, isso dá a diagonal, só que ele já me deu na questão que a diagonal é 3 vezes de 10. Então já vou igualar. Brincadeira de criança aí, né? Aí, toque em A, B e C. São esses valores aqui, né? Então vou substituir. Já vou substituindo, fazendo as contas para ficar. Vocês são feras mesmo, né? Então já posso ir fazendo conta já. Fica mais rápido, mais prático. A ao quadrado, A é 5, então 5 ao quadrado, 25. B ao quadrado, 4 ao quadrado, né? Vai ficar 16. C é o K, então vai ficar K ao quadrado. Isso é igual a 3 raiz de 10. Beleza? Continuar aqui do outro lado, ó. Somando isso aqui, ó, 25 mais 16, eu vou dar 41, né? Então vai ficar raiz 41 mais K ao quadrado. Isso é igual a 3 vezes de 10. Belezinha aí? Bonitinho, né? Brincadeira de criança. Ó, tem raiz em ambos os lados. Eu tenho que tirar as raízes, né? Eliminar as raízes para continuar a minha equação. Isso aqui a gente chama de uma equação irracional, quando eu tenho raízes, né? Como é que eu faço para eliminar uma raiz quadrada? Elevando ao quadrado, né? Só que o que eu faço de um lado tem que fazer do outro. Então eu tenho que elevar os dois membros ao quadrado. Então, ó, os dois membros eu vou levar ao quadrado. Vou colocar aqui, isso aqui vai ficar ao quadrado. O que eu faço de um lado fazendo do outro, tá equilibrando a balança, não altera nada. Então, eu levei o quadrado aqui, vai cortar, né? Ó, quando eu levo o quadrado, corta a raiz, corta o 2. Vai ficar só o que está dentro da raiz. Então, vai ficar 41 mais K ao quadrado. Aqui, eu levando o quadrado. 3 ao quadrado vai ficar 9 vezes raiz de 10 ao quadrado
corta também a raiz com 2, vai ficar 10, né? Então vai ficar 9 vezes 10. Como se desse também, 10 ao quadrado de 100, raiz quadrada de 100, 10. Dá no mesmo. Então eu vou ter que k ao quadrado vai ser igual. 9 vezes 10, 90. Esse 41 que está positivo eu passo para cá negativo. Então k ao quadrado vai ser igual 90 menos 41, fazendo as continhas lá no cantinho do caderno, dá 49, né? Se tiver errado, vocês colocam no comentário do vídeo lá, manda mensagem, dizendo que o senhor errou a conta, mas tá brincadeira de criança, dá 49, né? Aqui 80, 90. Então, k vai ser igual, raiz, quando eu tiro o quadrado vai ficar raiz do outro lado, raiz de 49 de 7, né? Então eu encontrei já o valor de k, mas a questão não está pedindo o valor de k, a questão está pedindo o volume. Aqui embaixo, pequenininho, mas dá para acompanhar. Volume. Volume A vezes B vezes C. Então é só multiplicar. 5 vezes 4 vezes o C, que é 7. Então, o volume, esse produto aqui, 5 vezes 4, 20. 20 vezes 7, né? Vai ficar 140, né? Então, como ele não colocou a unidade de medida, se era em centímetros, se fosse centímetros aqui, centímetros ao cubo, né? Porque centímetro cúbico, né? Como ele não colocou a unidade, fosse metro, metro cúbico. Então não colocou, eu deixo assim. Posso até colocar assim, ó, unidade de volume, UV. Beleza? Para ficar mais prático. Tranquilo aí? Primeira questão, brincadeira de criança, né? Criou um banco de questões, anotou tudo que foi dado e aplicou as fórmulas. Vamos para o exemplo 2. Então, ó, dá o pause, anota isso aqui e vai para o exemplo 2. Diagonal, ó, vamos ver o exemplo 2. A diagonal de uma face de um cubo mede 5 raiz de 2. Calcule a diagonal, a área total e o volume desse cubo. Aí, cuidado, ele diz a diagonal de uma face de um cubo. A gente viu que cubo, todas as faces são quadrados, não foi isso? Brincadeira de criança. Então ele está falando que a diagonal de um quadrado, se quiser fazer até o desenho, viu pessoal? Geralmente geometria espacial, quase todo é bom fazer o desenho. Não daqui eu já fiz que eu estava direto, mas para ficar mais claro, se vocês quiserem lá, pega, faz um desenhozinho, um cubo, ó. Eu não sou bom de desenho, mas dá para compreender. Fiz bem rápido aqui, viu? Ó. Aí eu tenho meu cubo aí. Ele está falando que a diagonal da face. Então, uma face dessa são todas iguais, todas congruentes. A diagonal da face vai ser um quadrado. Então, a diagonal aqui de uma das faces, que é um quadrado, mede 5 raiz de 2. Esse cubo tem uma aresta que eu vou chamar de A. Então, vamos descobrir logo o valor de A. Ó, eu tenho a diagonal do quadrado, né? Só que a gente sabe que diagonal de quadrado, a gente já estudou, diagonal de quadrado é igual a L raiz de 2, né? Se aqui for um quadrado de lado L. Para ficar no padrão do que eu coloquei lá, em vez de L eu vou colocar A, beleza? Diagonal é A, ou seja, a medida da aresta vezes raiz de 2. Então, só que essa diagonal, ele já me deu. 5 raiz de 2 vai ser igual a raiz de 2. Ó, raiz de 2 multiplicando desse lado, raiz de 2 multiplicando do outro lado, posso cortar. Brincadeira de criança. Então eu vou ter que A igual a 5, né? Que sobrou. Então, descobrir a aresta do cubo. Tendo a aresta, o restante vai ficar brincadeira. Ó. Só aplicar aquelas fórmulas que vocês escreveram aí no caderno de vocês. Só conferindo. Ó. Então, primeiro ele quer a diagonal do cubo. A gente viu que diagonal de cubo é o quê? Aí, relembrando, diagonal de cubo é o quê? A medida da aresta vezes raiz de 3, né? Então, ó, como a aresta é 5, vai ficar 5 raiz de 3. Já matei um item. A diagonal já foi. Área total. A gente viu que a área total de um cubo, o cubo tem 6 faces congruentes, 6 faces iguais. Então, para calcular a área total, é 6 vezes A ao quadrado. Então, a área total é 6 vezes o A, que é 5 ao quadrado, né? Então, a área total aqui é 5 ao quadrado. 6 vezes 5 ao quadrado. Fica 6 vezes 25, né? 5 ao quadrado. E 6 vezes 25, multiplicando aí, ó, 6 vezes 5, 30. Bom, 3, né? 6 vezes 2, 12.
com 3, 15, né? 150 aí, né? Então, já tenho a área total. Outro item, que era a área total. Por último, ele está pedindo volume. Volume é o quê? De cubo, aresta elevado ao cubo. Exatamente, brincadeira de criança. Então, a aresta é 5. Então, eu vou ter 5 ao cubo. Você faz a conta. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, segundo os matemáticos, dá 125. Né? 25 vezes 5. Então, o volume do cubo, 125. Beleza? Então, fazer contas, uma análisezinha aqui que ele deu a diagonal da face. E tranquilo, né? Então, meu povo, depois a gente vai fazer outro vídeo com outros exemplos, um pouquinho mais interessantes. Isso aí é só pra gente pegar o gosto pela coisa, bem brincadeira de criança. Eu vou passar os exercícios para vocês. A gente faz uma outra aula com questões mais interessantes. Joga uma questãozinha do ITA, né? Para ficar legal, tem que ter. E é por isso, por hoje é só. Valeu, valeu, até a próxima. Brincadeira.